O embate de Brasília. A nova reação de Moraes e o que o Congresso planeja hoje. Alexandre de Moraes quebrou o silêncio. Em uma reação pública e direta, o ministro do Supremo Tribunal Federal classificou as críticas que vem recebendo como uma mentira absurda. Foi um recado claro, uma linha traçada na areia. Mas enquanto Moraes se defende do outro lado da Praça dos Três Poderes em Brasília, o Congresso Nacional articula um plano que pode mudar para sempre o poder do STF. A pergunta que todo mundo está se fazendo nos bastidores é: será que estamos prestes a assistir ao confronto final entre os poderes? Fica aqui que você vai entender o que está por trás dessa nova crise, o que motivou a reação de Moraes e qual é o contra-ataque que o Congresso prepara. Tudo explodiu em plena sessão do Supremo Tribunal Federal. No dia 4 de fevereiro, enquanto os ministros discutiam regras para o uso de redes sociais por juízes, Alexandre de Moraes pediu a palavra e disparou contra o que chamou de interesses econômicos obscuros. O ministro afirmou ser uma mentira absurda a narrativa de que o STF teria autorizado juízes a julgarem casos de escritórios de advocacia de seus parentes. Segundo Moraes, a decisão do STF de 2023 apenas invalidou uma norma específica do Código de Processo Civil, mas todas as outras regras que impedem um juiz de atuar em causas envolvendo familiares diretos continuam valendo. Com um tom bem duro, Moraes defendeu que a Constituição e a Lei Orgânica da Magistratura, a LOMAN, já são mais que suficientes para regular a conduta de qualquer juiz. Ele foi taxativo. Se a Constituição e a LOMAN não resolverem, o Código Penal resolve. É simples, basta aplicar. A fala foi uma demonstração de força, uma tentativa de encerrar um debate que, segundo ele, é alimentado por ignorância ou má-fé. Só que essa reação não surgiu do nada. Ela é o ponto alto de uma série de eventos que colocaram o ministro e o próprio STF no centro de uma tempestade. Para a gente entender o tamanho desse embate, precisamos voltar algumas semanas. Entre os dias 7 e 8 de janeiro, uma decisão de Moraes causou um incêndio nas redes sociais. O ministro anulou uma sindicância do Conselho Federal de Medicina, o CFM, que investigava o atendimento médico prestado ao ex-presidente Jair Bolsonaro enquanto ele estava sob custódia da Polícia Federal. A reação foi imediata. A sigla CFM chegou ao segundo lugar dos assuntos mais comentados no X, o antigo Twitter, com mais de 1 milhão de menções, impulsionadas por perfis de direita que acusaram o ministro de uma atitude desumana e de interferir nas prerrogativas da medicina. Mas esse episódio é só a ponta do iceberg. A principal fonte de críticas contra Moraes vem de uma revelação que abalou Brasília: o contrato milionário entre o Banco Master e o escritório de advocacia de sua esposa, Viviane Barci de Moraes. A gente está falando de um contrato de 3.600.000 reais por mês. Uma cifra astronômica que levantou acusações gravíssimas de conflito de interesses. Ainda mais porque o banco é alvo de investigações que correm no próprio STF. Os críticos apontam que, mesmo que o ministro se declare impedido de julgar os casos do banco, a simples existência desse vínculo já contamina a imagem de isenção da corte inteira. Quando Moraes fala em interesses econômicos obscuros atacando o judiciário, seus adversários respondem apontando para esse contrato. É a personificação do impasse. E como se a pressão de fora não bastasse, uma batalha silenciosa, mais feroz, está rolando dentro do próprio Supremo. De um lado está o presidente da corte, o ministro Edson Fachin. Preocupado com o desgaste da imagem do STF, Fachin vinha defendendo a criação de um novo código de ética para os ministros, uma forma de responder às críticas e deixar as regras de conduta mais claras. Do outro lado, se opondo diretamente a essa ideia, está Alexandre de Moraes. A fala dele na sessão do dia 4 de fevereiro, defendendo que as leis atuais já bastam, foi vista como um torpedo contra a proposta de Fachin. O resultado? Horas depois, um almoço que Fachin tinha marcado com os colegas para o dia 12 de fevereiro, justamente para discutir o tal código, foi cancelado. O recado para muitos em Brasília foi claro: a proposta não tinha apoio para avançar. Essa divisão não para por aí. Ministros como Dias Toffoli concordaram com Moraes, defendendo o direito de juízes terem outras fontes de renda, como dividendos de empresas, desde que não sejam administradores. Em outra manobra vista como parte desse xadrez interno, o recém-chegado ministro Flávio Dino tomou uma decisão sobre os penduricalhos, os salários extras de juízes, que foi interpretada como uma forma de desviar o foco da discussão do Código de Ética, se alinhando à ala de Moraes e Toffoli.
O STF, que tenta passar uma imagem de união, vive um de seus momentos de maior tensão interna, com uma disputa clara sobre os rumos da instituição. Enquanto os ministros trocam farpas nos bastidores, o Congresso Nacional observa tudo de perto. E não está parado. Para muitos parlamentares, a imagem de um STF dividido e acuado por escândalos é a janela de oportunidade perfeita para avançar com uma pauta antiga: a limitação dos poderes do Judiciário. O principal instrumento para isso é a proposta de emenda à Constituição, PEC 8/2021, que proíbe decisões de um único ministro para suspender leis ou atos dos presidentes da República, do Senado e da Câmara. Essa PEC já foi aprovada com folga no Senado em 2023 e representa a vontade de boa parte do Congresso de dar um basta no que eles chamam de ativismo judicial. Agora, com a crise no STF exposta, líderes do Congresso articulam o próximo passo. O plano que se desenha não é uma votação para amanhã, mas sim a construção de um consenso político para acelerar a tramitação dessa e de outras propostas na Câmara dos Deputados, onde a PEC aguarda a criação de uma comissão especial. O objetivo é claro: aproveitar a aparente fragilidade do adversário para marcar posição e reequilibrar a balança de poder. As conversas nos corredores e as reuniões de líderes apontam para uma ofensiva coordenada. O Congresso parece sentir que o momento de agir é agora. Então, chegamos ao ponto central. O cenário está montado para um grande embate. De um lado, temos um ministro do STF que reage de forma agressiva, mas que ao mesmo tempo lida com acusações e uma divisão interna na corte. Do outro, um Congresso que se sente fortalecido e pronto para usar seu poder de legislar como arma. Vamos analisar as consequências. Se o Congresso conseguir aprovar uma PEC que limita os poderes individuais dos ministros, teremos uma mudança gigantesca na estrutura de poder do Brasil. Decisões rápidas que hoje barram atos considerados inconstitucionais teriam que passar pelo lento processo de julgamento de todo o colegiado, o que, na visão de alguns, poderia abrir brechas para abusos do Executivo e do Legislativo. Agora, e se o STF reagir? Imagine o Congresso aprovar a PEC e o Supremo, numa manobra de defesa, a declarar inconstitucional. E isso nos levaria a uma crise institucional sem precedentes, onde um poder não reconheceria a legitimidade do outro. Seria a paralisação da República. Não existe saída fácil aqui. Cada movimento nesta partida de xadrez pode levar a um xeque-mate perigoso para a democracia brasileira. O que estamos vendo em Brasília é mais do que uma briga entre políticos e juízes. É uma disputa sobre os limites e os freios de cada poder. Alexandre de Moraes reagiu com força, chamando as críticas de mentira absurda. Mas sua reação vem em meio a uma crise de credibilidade, alimentada por revelações como o contrato do Banco Master e por uma guerra de poder dentro do STF. E é justamente essa fraqueza que o Congresso quer explorar para avançar com seu plano de limitar o que chamam de superpoderes da Corte. A tensão é máxima e os próximos capítulos serão decisivos para o futuro do Brasil. Agora eu quero saber a sua opinião. Quem você acha que tem razão nesse embate? Alexandre de Moraes e o STF ou o Congresso Nacional? Você acredita que a Corte precisa de mais limites ou que o Congresso está tentando se aproveitar da situação? Deixe seu comentário aqui embaixo, sua análise é fundamental para enriquecer o debate. E se você quer continuar acompanhando os bastidores do poder e não perder nenhuma análise sobre essa crise, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo. Assim você nos ajuda a levar informação de qualidade para mais gente.